Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma reunião do Cordão diretamente de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, para todo o planeta Terra, ao vivo e em cores nesse dia 29 de maio. O ano é 2019 depois de Cristo. Com vocês, Ministério Cristão Cordão de Três Dobras. Esse que vos fala, pastor Jairo Leandro, acompanhado dos meus nobres amigos e irmãos em Cristo, pastores Salvador e André. E hoje a presença das nossas irmãs aqui junto, está um time maravilhoso aqui que vocês não querem saber. Andréia, Vielmo, Davi, Rafa, a visita da Carol brilhantando também nosso encontro. Temos o nosso profeta Bílio, vulgo Batatinha. E estamos aqui radiantes também, a nossa querida Denise Jordão, que está nos bastidores, filmando a gente. E é claro, a presença constante e permanente do nosso Espírito Santo de Deus, para mais uma reunião do Cordão. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vinda, você que ainda não nos conhece. A gente está aí fazendo um trabalho para edificação do reino de Deus aqui na Terra. Porque a vida eterna começa já aqui. Se não te contaram, ainda tu vai descobrir isso a partir desse dia de hoje. É aqui que tudo começa, para que nós desfrutemos da eternidade. A compreensão do Evangelho, Deus vai falar contigo hoje, viu? Você que gosta de ler Bíblia, né? Você não pega a Bíblia, você não lê a Bíblia. Hoje Deus vai falar contigo, você vai entender o que é Bíblia, o que é Escritura, o que é a Palavra de Deus. Deus tem algo profundo para falar contigo essa noite. Estamos aqui reunidos para agradecer por tudo que Deus tem nos feito. E já de começo a gente quer fazer uma oração em prol de todos que estão no Face, aqueles também que estão enfermos, Deus já me toca desde já, pessoas que nos pediram oração durante o dia de hoje, a Lilian, parente da nossa irmã Mari, que está lá na Inglaterra, me pediu oração durante o dia de hoje, a tia da Andréia, Emília,
está passando um quadro de prova e Deus sabe todas as coisas, que Deus possa realmente determinar o resultado desse processo, desse AVC que a tua tia está passando, que Deus possa realmente preparar a família para algo maravilhoso, porque tudo que Deus fala é maravilhoso. Com Deus a gente nunca perde, irmãos. Eu perdi meu pai agora que a gente fala perder, porque ele não está na nossa convivência, mas com Deus, morrer ou viver é lucro. Ele está na glória. E é uma convicção que vem das minhas entranhas, não é algo que eu falo da boca para fora, não. A gente sabe, quando a gente prega o Evangelho e a gente vê o resultado, a eficácia da transformação, da mudança de mente, da metanoia que acontece no ser humano, quando esse Evangelho deixa de ser religião e passa a ser poder de Deus, passa a ser verdade de Deus. Amém? Deus possa estar com cada um de vocês, com cada um de nossos familiares. Eu peço então que o nosso pastor Salvador faça essa oração para todos os irmãos que estão no Facebook e aqueles que nos pediram nesse dia de hoje pela cura de enfermidades. Pastor Salvador, com a oportunidade. Queridos irmãos, neste momento que estamos diante da presença do nosso Deus, sabemos que palavras somente são palavras e podemos não acreditar nelas por serem somente palavras. Temos que senti-las no nosso íntimo, fazendo assim viver esta palavra conosco. Porque a palavra é um ser vivo. Portanto, não devemos simplesmente dizer as palavras, temos que dizê-las sentindo do nosso coração como vida, porque Jesus é o Verbo encarnado em nós, e o Verbo é a palavra. Verbo é ação. Vocês estão me vendo, verbo ver. Vocês estão me ouvindo, verbo ouvir. Portanto, enquanto estivermos falando, estamos transmitindo esta vida, que é vida e que é Jesus na nossa vida. Portanto, neste momento, diante dessa verdade que estamos falando, que é a palavra, que é Jesus, invocamos ao Senhor neste momento, para que abençoe todos aqueles que neste momento estão nos ouvindo, estão sentindo o efeito desta palavra, não simplesmente como palavra, mas como efeito, com vida nela. Agradecendo a todos pela presença neste momento, compartilhando conosco, para nos achegarmos ao nosso Pai, que nos mantém de pé, que nos mantém falando. Ó Deus Todo-Poderoso, esteja com todos nós. Derrama, Senhor, as tuas chuvas de graça sobre todos nós, nos abençoando, nos dando vida em abundância que só o Senhor tem para nos conceder. Também, Senhor, neste momento, estende, Senhor, a tua mão poderosa sobre aqueles que estão necessitados, que estão doentes, sobre esses que o pastor Jair, neste momento, relatou. Eu também tenho as minhas pessoas que estão comigo, que estão vivendo, que estão sentindo a necessidade da tua mão poderosa, Senhor, sobre as tuas vidas. Só o Senhor pode estar no controle de todas essas coisas. O máximo que nós podemos fazer neste momento é clamar a Ti, porque o poder está nas tuas mãos. Conforme o Senhor mesmo disse, Senhor, o meu povo sofre porque não me procura, não conhece a minha palavra, não me conhece. Portanto, Senhor, estende as tuas bênçãos, entra com providência nas vidas dos doentes, nos hospitais, nos mendigos pela rua, nos moradores de rua que não têm um teto. Enfim, Deus Todo-Poderoso, esteja com todos nós neste momento e te agradeço, Deus, por estarmos aqui reunidos em teu nome, no nome poderoso de Jesus. Obrigado. Que o Espírito Santo possa preencher teu coração nesse momento, que toda a incredulidade, toda a impossibilidade seja destruída
pelo poder dessa oração. Que o Espírito Santo de Deus possa agir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, alguém por aí pelo Face? Pastora Denise. Sim, já chegaram os que passaram, os que já saíram, que já voltaram. Então, Moisés Ferreira Leal, Lauro Abreu de Abreu, Glória a Deus. Isaete Oliveira, Osvaldo Lucas. A Carol tá trazendo o povo pra cá. Ó, Aqui, a avó Valcir. A avó tá aí. Que legal. O Xandão Bless, Fernanda Dias, Maravilha. Cláudio Fraga, o Andrei Ferreira, que botou aqui, boa noite, amado irmão, faço Amém, parte querido. deste propósito. Você também é um cordão de 3 dobras, pode ter certeza. A Patrícia Ruperti, a mamãe Jô, a A Jô. Jojo tá esperando hoje, que legal. Falta o Rafael, A Nara Regina Freitas está aqui, Jones Quadros, a Ivanice está mandando a paz do Senhor a todos os irmãos do Paz, Ministério irmã. C3D. Amém. A Nara também está mandando boa noite para todos. O pastor Rubens Duarte. Ô, pastor querido, Deus abençoe e fale que esse homem tem que visitar ele, né? O tempo não permite, sempre correria, mas nós vamos preparar uma viagem bem longe daqui, né? Só atravessar a ponte, irmão. Mas a gente vai visitar o irmão, pode ter certeza. A ponte que tu fala, eu vendo, senão o pessoal pensa que tem uma ponte mesmo. É um viaduto pequeno, né? A gente está perto das bênçãos e não consegue encontrar tempo, irmão, mas Deus vai preparar. Deus te abençoe, pastor Rubens. O Andrei está dizendo que honra fazer parte essa amizade em Deus. Amém, Jesus.
Diogo Gomes. Aleluia. A Nara disse que louvor lindo. Amém. Olha quem estava aqui também. Kelly Cristine Pontes. Oh, Eu conheço essa Glória. irmã de algum Amo esse trabalho, amo esse trabalho. A gente já ouviu falar nela de algum lugar, né? Toda reunião a gente diz que eles têm que vir aqui. Estamos esperando o Jadir Pontes, né? Mas agora tem que mandar carta de convite para o seu vídeo. Glória a Deus. Jesus é bênção na vida de vocês. Amém. O irmão Andrei disse que está chorando de alegria. Amém. Te Esse amo. gozo do Espírito Santo, a gente ama muito a tua vida também, irmão. Glória a Deus por isso. É isso que faz com que nós nos encontremos quinzenalmente aqui nessas reuniões. É o que nos dá o bom ânimo, apesar das muitas aflições, de continuar a caminhada na terra. Eu estou assim muito ansioso pela palavra de hoje, porque eu sei que vai falar com muita gente. Eu chego a estar assim irradiando a presença de Deus na minha carne treme. Não sei se vocês vão entender esse mistério. Quando a palavra, como o próprio pastor Salvador falou, ela deixa de ser apenas um vocábulo, ela passa a ser o próprio poder de Deus, irmãos. Você vai viver essa promessa, pode ter certeza que a religião durante tanto tempo negligenciou, obstruiu o mover de Deus. Mas nada, céus e terras passarão, esse poder não há de passar, porque ele é vida. E é vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. Amém? Mais alguém por aí, Dedé? A irmã Kelly botou aqui, ela disse, mas nós vamos sim, mas fico aqui me alegrando por enquanto, em ver vocês. Amém. E a Edileuza Santana. Que o Espírito Santo de Deus possa soprar mais uma vez sobre a tua vida. Eu sinto de louvar mais um hino sobre o Espírito de Deus nessa noite. Sopra, Espírito, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu quero te ouvir, orienta os meus passos, opera em mim, provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração, sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salva as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja, Senhor. Provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte,
presença do Espírito Santo de Deus do sorriso de uma criança, da vizinha olhando para mim e sorrindo. É o próprio Deus na vida dessa criança. Que coisa maravilhosa. Estou aqui emocionado, irmão. É um sorriso abençoado. Louvado seja o nosso Senhor. Por que vocês louvam tanto nessas reuniões de vocês aí? Alguém poderia perguntar. Porque Deus habita em meus louvores. Um louvor pode curar, sabia? Um louvor pode ressuscitar. Um louvor pode transformar a mente de uma pessoa. De repente tu sente uma cãibra no teu cérebro, sem entender que metamorfose, que loucura é essa que está acontecendo contigo. Tu olha para a vida e começa a enxergar tudo diferente. As coisas começam a ter um outro valor. A vida vai ganhando um ressignificado. O louvor faz isso. O louvor faz isso. Quando há essência, quando há poder, quando há palavra, quando há a verdadeira e genuína palavra de Deus contida no louvor, Deus se manifesta. Porque Ele não pode negar a própria palavra. Ele é fiel. Quando Ele fala que Ele cumpre, Ele cumpre. E a palavra não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela é enviada. Esse louvor tem um alvo, ele tem um propósito, pode ter certeza disso. Inclusive a gente quer já aproveitar e falar que essa música está contida no nosso CD, do Tesouros Escondidos, o Cordão de 3 Dobras. A Deus sempre mostra um pouquinho mais adiante, mas me toca o coração de mostrar agora para vocês entenderem que esse trabalho está sendo vendido no Mercado Livre, é fácil a aquisição, só pedir lá, ainda com preço promocional de R$15, não subimos no Mercado Livre. Você pode adquirir esse trabalho, mas irmão, já comprei, eu já tenho, irmão, tem todo ano tem, é dia do pai, dia da mãe, dia da avó, dia do gato, dia do namorado, da namorada. Dia de lembrar de alguém. Dia de lembrar de alguém, eu lembrei de você e resolvi dar esse CD, você vai ver o que esse CD vai fazer na vida dessa pessoa que recebeu. Não é porque a gente está dizendo, a gente é músico, a gente tem consciência do trabalho musical que a gente faz, mas sobretudo a consciência do Deus que está na nossa vida. Quando nós renunciamos a fazer aquele trabalho secular que nós fazíamos antes, absolutamente nada contra, tudo é lícito, tudo convém, quando Deus diz para fazer sim, quando Ele fala não, para e canta só para mim, e você resolve obedecer esse chamado, Ele honra quem se posiciona em obedecer esse chamado. E assim tem sido, irmãos, nesses 14 anos de chamado, né? A gente está em 2 anos ministerialmente com o Cordão de 3 Dobras, um pouquinho mais, já uns 5 para 6 anos com o grupo musical Cordão de 3 Dobras, andando por todo esse Brasil. Estamos abertos a convites, irmãos, não cobramos absolutamente nada para ir até você, seja na tua igreja, seja na tua casa, debaixo de uma árvore no teu quintal, aonde quer que nós possamos louvar esse Deus. A gente só pede que você nos ajude nas despesas que nós não temos ainda. Deus não nos enviou, é promessa, viu? É promessa que Ele vai nos enviar patrocinadores e mantenedores para custear a obra, que não é nossa, é dele. A gente está aqui como mero administrador dela. As ovelhas também não são nossas, nós pastoreamos a obra do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Assim que é a visão que Deus nos deu, e cada um fique naquilo para o qual Deus nos chamou, né? E a gente está obedecendo isso. Mais alguém no Facebook, pastora Denise Jordão? Sim, Israel Silva. Eu conheci esse homem de algum lugar também. Eu também já ouvi falar dele. A irmã Nilza Moraes, está dando glória a Deus. Enio Santos. Amém. A Lidiane está dando paz, irmão. Que bom que a irmã Lidiane está ao vivo conosco hoje. Tem uma palavra para ti hoje, lá do trono de Deus, irmã Lidiane. E Telmo Carvalho. Telmo Carvalho. Telmo Carvalho, todo tempo esse irmão no dia também, irmão. Aleluia, glória a Deus, quanta gente boa participando conosco. Quero passar a oportunidade então para o nosso irmão Abílio, pegando o microfonezinho aí, e aquilo que Deus colocou no teu coração de ler essa noite, para os nossos irmãos do Face e para nós também que estamos aqui, a gente também se alimenta da palavra, claro, né? O Batatinha, nosso querido irmão Abílio, com a oportunidade. Saúdo os irmãos com a paz de Cristo. Coríntios 13, do 11 até o 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me fiz homem, deixei de lado as coisas de menino. Pois agora vemos mediante espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança, o amor. Porém, entre estes 3, o maior deles é o amor. Querido Deus, faça com que o amor brote em cada coração,
em cada um que está assistindo esse Face, Pai. Bota mais amor em cada coração, Pai. Faça com que nós venhamos a nos amar uns aos outros mais. Deixemos tudo de lado, o amor tem que prevalecer. Eu te agradeço já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra eu sou suspeito, né? Eu e Denise nos emocionamos quando a gente ouve alguém ler, porque foi a palavra que o pastor orou por nós. E no casamento, né? No nosso casamento, no Coríntios 13, foi uma palavra que nos tocou muito. E a gente realmente agradece a Deus por essa promessa ter se cumprido em nossas vidas. Hoje eu e a Denise caminhamos juntos aí há quase uma década na presença do Senhor e glorificamos a Deus por isso. E em parte a gente conhece esse Deus, né? Mas eu estava aqui ouvindo o Batatinha falando e me lembrava do Pai, né? Assim como cada um de nós que ainda está aqui nesse plano, que em parte, né, como um reflexo, como um espelho, mas depois a gente vai conhecer na totalidade quando a gente estiver na glória, da mesma forma que Ele nos conhece. Então eu creio que Deus vai fazer algo muito grande ainda na vida daqueles que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade, para que essa compreensão desse Deus, ainda que nós o enxerguemos meio nublado, meio tipo um espelho embaçado, ainda não conheço bem como é que funciona o mundo espiritual, não sei bem quem é esse Deus, mas em parte porque haverá um tempo que nós vamos vê-lo na plenitude da eternidade. Agora você precisa ainda ter fé para buscar algumas coisas que você está querendo alcançar, ainda você precisa ter esperança naquilo que são promessas de Deus para a tua vida e, obviamente, o amor sempre tem que estar ali firmado para que a fé e a esperança se cumpram. Depois que você alcançar aquilo que você busca, a fé automaticamente não será necessária, porque você já terá alcançado o teu objetivo. Aquilo que você está esperando agora, daqui a pouquinho, vai se materializar. Seja uma cura de enfermidade, seja uma promessa de emprego, uma restauração na tua família, quem sabe, ou algo de libertação que você está pedindo das drogas ou de alguma outra coisa que te aprisiona, a mudança de mente que tu busca em Cristo para compreender o Evangelho, vai ter alcançado também. Isso tudo vai passar, a fé, a esperança, mas o amor, esse, irmão, pode ter certeza que esse nunca acaba. Por isso que Deus mandou claramente através do seu Filho e deixou claramente registrado esse único mandamento: amai-vos. Não é um pedido, é um mandamento. Quando você entender amai-vos, você vai entender que é muito mais do que um simples pedido. Deus está mandando a gente se amar, porque através do amor você vai compreender todas as demais coisas. O perdão, a paciência, a tolerância, a espera. E a espera não pode matar a tua esperança, porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é fiel, irmãos, para cumprir cada uma das suas promessas em nossas vidas. Mais alguém por aí, Dedê? O irmão Andrei, que botou que eu estou aqui, ele a cada momento ele está dizendo que continua aqui, que bom, continua conosco, Andrei, fica até o final. O Daniel Melo está mandando a glória e a paz. E por enquanto são estes. Glória a Deus. Amém. Os tesouros escondidos, então, as bênçãos que até então estavam retidas no mundo espiritual, se derramem sobre cada um de vocês em nome de Jesus. Me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em Ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os Teus tesouros escondidos. Eu quero Te escutar, sei que queres falar. Eu Te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero
sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido, pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, fala do teu amor. Me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido, pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, fala do teu amor. Quem chegou aqui dando a paz ao Senhor, Deus abençoe cada vez mais. Saudade de vocês. A irmã Isabel Santos, lá de Canela, né? Aleluia, que saudade desse povo. Nós estamos com saudade dessa gente. Dalzisa Gomes, José Rinaldo está dando glória a Deus. E o Daniel Melo está botando a paz, irmão Jairo, que Deus abençoe mais e mais. Este Deus é lindo. Amém, amém. Eu quero ver Deus falar agora na boca de uma criança aqui. Nossa missionariazinha, foram inúmeras as manifestações, a gente até hoje se alegra muito com a vida dela, porque quem está fazendo a obra na vida da Rafinha não é a gente, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Para vocês verem a diferença da religião para o Evangelho. Quando nós damos liberdade no encontro, o congregar é isso, né? Quando Deus manda congregar, às vezes a gente conversa com alguns irmãos, congregai-vos, né? É o mesmo mandamento que Deus fala como diz, amai-vos. Não pode ser goela abaixo. Eu não posso obrigar a me amar. Eu simplesmente amo porque eu entendo que isso é a vontade de Deus já materializada em mim. É o querer e o efetuar dele em mim. Então amar é um decidir, eu decidi amar o próximo. E quando você decide nesse amor estabelecer esses encontros que a gente carinhosamente batizou de reunião do cordão, o resto deixa com ele. Ele sabe o que faz. Ele tem liberdade de fazer tudo que lhe apraz. E assim está fazendo com a Rafa, que de forma muito espontânea tem mostrado uma vontade, um desejo de falar da palavra, de louvar a Deus, e a gente só dá apoio, a gente vai dando liberdade ao Espírito Santo, aparando algumas arestas aqui, algumas arestas ali, daquilo que o próprio Espírito Santo vai nos orientando, nos instruindo da sua liberdade, porque é na liberdade que Deus quer que nós sejamos instrumentos dele nesse mundo, amém? E nessa liberdade, a Rafinha tem uma palavra para você essa noite. Eu tenho certeza que vai acrescentar e vai edificar a fé de muitos que nos acompanham pelo Face e na reprise também pelo YouTube. Com a oportunidade então, a Rafa, mais alguém quer falar com a gente antes? Não, eu digo que o pastor Ronaldo chegou aqui agora. Amém, varão, bem-vindo. Glória a Deus, saudação. Pastor abençoado que a gente tanto ama lá de São Paulo, que foi através dele que a gente teve essa compreensão
do que era um chamado de Deus. Eu te amo, cara, tu sabe disso. Eu estou cheio de Espírito Santo aqui e te falo espiritualmente. Nós três aqui te amamos muito, na verdade todos nós te amamos. Tu és uma pessoa extremamente especial nas suas vidas, Ronaldo Santos. E aí botou, Querido. a paz do Senhor Jesus e irmãos do Cordão de Três Amém. Toques. Amém. Com a oportunidade então, a Rafinha. Oi. Hoje eu vou falar de uma passagem de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente conhece Deus através de Jesus, mas para a gente chegar até Jesus, temos que orar. Não podemos orar para santos nem para estátuas, porque eles não vão nos atender. E temos que orar com fé. Fiquem com Deus. Irmãos, isso aqui é tudo espontâneo, vocês podem acreditar, viu? É o próprio Espírito Santo falando com ela. E na sequência, agora na continuidade, eu quero também oportunizar a sua mãezinha também, que também está caminhando conosco já faz um tempo, desde os cultos na garagem. A nossa querida Andréa Vial, uma função da vizinho. Davi é uma promessa também de Deus, materializada aqui. É o mascotinho do nosso cordão de 3 dobras. Andréa Vial com liberdade. A paz a todos, os irmãos do Face, os irmãos que vão assistir na reprise, os irmãos daqui da reunião. Hoje eu só quero falar um pouquinho sobre a questão daquilo que às vezes muitas pessoas chamam a gente, que falam que nós somos uma religião. Qual é a tua religião? E aí quando a gente fala que a nossa religião é Jesus, as pessoas às vezes, não, tu tem que ter uma religião. Qual é a igreja que tu vai? Não, eu vou em reuniões onde a gente trabalha o evangelho, onde a gente louva a Jesus, louva a Deus, mas não é uma igreja, não é uma instituição, não tem um CNPJ. Ah, mas isso não pode. Então assim, por que não pode? Né? Eu posso sim, eu posso, porque eu acredito, nós acreditamos aqui na questão que o evangelho é o que nós temos que seguir. Jesus é nosso exemplo. Jesus, como o Jorge já falou, Jesus é nosso sacerdote. Então a gente não vai precisar de uma pessoa que nos conduza no sentido de impor regras para nós. E aqui nós somos é uma reunião tão simples, no sentido de que nós nos ajudamos. Nós não é só essas 2 horas, essa 1h30 aqui. Não, nós oramos pelas outras pessoas, nós nos ajudamos. Se tem alguém que precisa, a gente vai atrás, a gente corre, a gente dá um jeito. O Davizinho botou a mão no fio. E a gente tenta fazer o que é melhor, segundo o Evangelho. Acreditando sempre na palavra em que diz em Tiago, capítulo 1, principalmente no versículo 27, em que a gente deve ajudar as pessoas, em que a gente deve estar sempre tentando fazer aquilo que é melhor, tentando fazer aquilo que é o Evangelho. É isso que eu tinha para dizer, né? Que realmente a gente não tem uma religião, mas nós somos de Jesus. Amém. Amém. Falou pouco e disse muito. Religião, a palavra religião, que vem do latim religare, né? Que é uma religação, né? A gente não tem como adorar a Deus a não ser através do próximo, né? A única maneira de você realmente poder adorar um Deus Todo-Poderoso é no próximo. E é isso que o Evangelho nos ensina, e é isso que a gente tem procurado seguir, e nós temos sido muito abençoados nessa visão, porque a gente entendeu que Deus ele é amor, e ao amar você se solidariza com o teu próximo, né? Você acaba praticando aquilo que você lê, porque se você não praticar a leitura daquilo que você está lendo, não tem eficácia nenhuma no Evangelho, é só uma liturgia, aí é realmente só uma religião. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês aí. Mais alguém, antes da gente louvar o próximo hino? A Marilane, direto da Inglaterra. Aí ela relembrou aqui o nome, Liz Espanhol, sobre que ela pediu oração, nós já oramos, mas vamos continuar sempre em constante oração, Mari. Então ela dando um oi para todos. Pastor Nilo Moraes. Glória a Deus, pastor. A Lidiane disse que lindo, que o Espírito Santo abençoe a todos. A Isabel botou bênção pura, Jesus falando direto através dessa menina. Daniel Melo botou: oi Dedé, que saudade dos irmãos, fiquem na paz. Daniel Melo, Daniel que era da sede?
A Lidiane também botou: sim, sou prova de que vocês ajudam, pois o irmão e a Denise me ajudam muito. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Em verdade eu digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e vos guardará, este é o que me ama. Se alguém me amar, será grato do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, quero te amar mais, Senhor. 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 Jesus, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O Daniel Melo é da margem da igreja do apóstolo. É bom quando eles colocam do lado, que a gente fica tentando adivinhar. É o Daniel da onde, né? Que é Isabel de Canela. Não, é daquelas. Então, É que são tantos irmãos com nome parecido, né, irmão? Deus nos dá dom de revelação, mas está repreendido todo o espírito de adivinho. Fala onde é que tu é, criatura. Ajuda aí, irmão. Fala da cidade de onde você está falando também. Dificuldade de ter. Faz que eu diga da cidade de onde você está falando. Né? Telefonia chega. Diga a cidade de onde você está falando. Tá na caverna, Elias. Diga, porque pra gente é importante saber até onde a gente está alcançando, até onde está chegando a nossa transmissão. Porque a gente fica tentando adivinhar aqui. É complicado, irmão. A gente acaba até tendo que pedir perdão depois, porque confunde os irmãos, né? São todos uma bênção. São todos abençoados, com nome parecido, né, irmãos? Mas glória a Deus por tudo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? A gente algumas vezes acerta os irmãos que estão aí. Mais alguém por aí, Dé? Tem pessoas entrando aqui porque o pastor Nilo compartilhou, né? Então algumas pessoas que a gente conhece, o Rodrigo Nunes eu conheço porque foi meu aluno. Aleluia. E como eu compartilhei, ele está aqui dando palminha. Que bom que tu está assistindo, filho. Andréa Fernandes, que botou que lindo, Deus é fiel.
E a Mari tá botando, a Lisa está assistindo. Glória a Deus. Já foi alcançada, Lisa. Já foi alcançada. Deus é que decide os nossos dias. Deus é que decide o tempo da nossa permanência aqui nesse planeta. Há enfermidades que não são para a morte, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a nós só cabe orar e pedir a Ele para que todas as provações que a gente passa, como diz a palavra, muitas são as aflições de um justo, mas Deus as livra de todas. Deus te livra dessa aflição, minha irmã. E você vai aprender a ser grata a Deus por tudo. Pela carreira que você cumpriu até aqui. Porque até aqui o Senhor tem te sustentado. A cada um de nós Ele tem sustentado. Nós glorificamos a Deus por causa disso. Amém? Eu queria poder louvar mais, mas o tempo já está se extinguindo e há algo de Deus muito profundo que eu tenho para trazer aqui essa noite. E quero aproveitar também, não a pastora, mas a professora Denise, para dar uma breve introdução histórica, como ela é formada em História, aquilo que muita gente poderia falar aqui como uma pregação, ela vai falar como um ensinamento histórico, para que você compreenda a sequência daquilo que eu vou falar depois, a palavra de Deus dentro da história. Então, dê com a oportunidade, para que nós compreendamos essa noite, irmãos, o propósito deste encontro, a leitura da palavra que a gente vai fazer daqui a pouquinho, contida no livro Bíblia, contida também em alguns aplicativos de celular. Você vai entender, ela vai falar agora para você vai entender o que Deus quer falar aqui essa noite, para que seja desmistificada essa coisa do crente com a Bíblia embaixo do braço. Para que muitas vezes a gente, na tentativa de querer levar a verdade às pessoas, nós acabamos, por questão de falta de prudência, sendo envergonhados. E Deus vai colocar hoje na tua vida uma sabedoria que você até então não conhecia. Eu passei por esse processo. Eu muitas vezes fui humilhado, abrindo a Bíblia, dando Bíblia de presente para tantas pessoas que desprezaram, familiares que até hoje guardam a Bíblia numa gaveta, bem cuidada, porque nunca foi aberta, mas o propósito não era esse. O propósito é que eles tivessem uma relação com aquele livro, como Deus nos ensinou a ter. E através dessa relação, a revelação do Evangelho, contida nessa palavra, nesse livro, nessa escritura. Você vai entender depois que a Denise lê essa introdução para você. Então, como é que a Bíblia chegou até nós? Antigamente, e muito antigamente, os escribas eram aquelas pessoas que sabiam ler e escrever. E entre os judeus, eles ocupavam uma posição importante. E eram os únicos, então, esses que sabiam ler e escrever. E o Antigo Testamento, ele foi escrito quase todo ele em hebraico, a língua que era falada em Israel naquela época. Alguns poucos trechos foram escritos em aramaico, a língua que é falada também em Israel pelos judeus, na época de Jesus. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, que era uma língua universalmente conhecida no mundo antigo na época do Império Romano. Já na Idade Média, após a queda do Império Romano, os monges, que eram assim chamados de monges copistas, eles protegeram e transmitiram o texto bíblico. Isso era um processo longo e trabalhoso, e muitas vezes eles cometiam alguns erros, às vezes por cansaço de ficar copiando trechos longos, ou às vezes eles cometiam erros voluntários, porque eles queriam dar a sua própria interpretação do Evangelho. Mas, quando Gutenberg inventou a imprensa, isso no ano de 1450, ele fez uma revolução tecnológica. O primeiro livro a ser produzido e reproduzido foi justamente a Bíblia. A palavra de Deus passou a ser distribuída em uma quantidade e velocidade infinitamente maiores do que na época em que era copiada manualmente. Agora, muito mais pessoas poderiam ler a Bíblia e serem abençoados por ela, mas ainda havia uma barreira, a língua. Naquela época, a Bíblia só era escrita em latim, uma língua que poucos tinham acesso. Mas pouco tempo depois, outra revolução aconteceu. Desta vez, uma revolução religiosa, que foi a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Conforme as igrejas protestantes iam pregando o Evangelho pelo mundo, ela foi sendo traduzida para diversas línguas.
E hoje a Bíblia é o livro mais lido do mundo, traduzido para centenas de línguas, abençoando e transformando vidas. Glória a Deus. Eu achei importante essa introdução, a gente conversou muito hoje à tarde para que eu sempre peço a Deus, né? Chega um pouquinho mais perto, chega pertinho da gente aqui, a gente poder ficar mais juntinho. Eu sinto mais intimidade quando me aproximo do telefone. Algum ruído que tiver externo você não leva em conta, depois na edição alguma coisa eu tiro. O cachorro a gente joga um balde d'água, o gato também, a gente repreende o barulho externo. Foca no que Deus quer falar aqui essa noite. Eu não tinha nenhuma palavra para trazer, eu estava até inquieto, eu comentava com os meus irmãos o que eu vou falar nessa reunião, porque Deus não tinha me dado nada. Mas eu sempre peço a Deus que, diante das circunstâncias que eu vivo naquela semana, nos dias que antecedem a reunião, os episódios que eu vou convivendo, que eu vou vendo, vídeos que alguém me manda, servem como metáfora para me alimentar, porque eu preciso disso para interagir com as pessoas, porque o Evangelho é isso, esse Evangelho é prática de vida. Quando você entende que o Evangelho ele quer justamente desmistificar e quebrar esse estereótipo da religião. Há pessoas que não vêm aqui porque não compactuam com aquilo que eles pensam ser uma religião. Eu não vou porque eu não gosto dessa religião. Eu sou católico, eu sou da Umbanda, eu sou até evangélico, mas lá como não tem púlpito, acho que não é legal, pode não ser um bom testemunho, estar na casa dos irmãos assim, afinal ninguém está de terno e gravata, pode não ser uma coisa boa. E a gente vem quebrar com isso hoje, para envergonhar Satanás, irmãos. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua e na minha vida. Porque nós entendemos todo esse processo e nos relacionamos muito bem com todos os irmãos e todas as religiões. Nós não falamos de religião, mas o Evangelho denuncia as coisas que não agradam a Deus, dentro ou fora das religiões. Então você vai entender hoje que a própria Bíblia ela pode ser a mãe de todas as heresias se ela não for manipulada como uma espada, assim como o guerreiro, ele pode se cortar. Aquilo que pode ser uma ferramenta, uma arma para se proteger do inimigo, ele pode se matar com ela. Então Deus quer ensinar aqui essa noite, através do seu Espírito Santo, porque durante a semana eu assisti alguns vídeos, eu vi alguns comentários nas redes sociais de pessoas que não têm esse entendimento, que acham que através do livro há um poder que emana. Eu tinha essa visão quando católico, porque não me era ensinada a palavra, apenas ensinava que tinha que ter uma Bíblia em casa e deixar aberta em alguns salmos para que irradiasse energias boas para os lares. É tudo ficção, irmãos. A única condição de a palavra produzir alguma eficácia é quando eu interajo com ela na leitura. É a mesma coisa com uma relação. Imagina eu casado com a Denise e eu nunca converso com ela. Fico os dois um olhando para a cara do outro. Irmão, essa relação não dura. Toda relação que não há relacionalidade não é uma relação. Não dá para dizer nem que é um encontro. Então você tem que ter uma relação com Deus. Não é à toa que ele se considera na Escritura como o noivo. Ele fala, eu sou o noivo que virá buscar a noiva. É só você imaginar, quando tem um casamento, quando tem a lua de mel, né, as núpcias, que o noivo pega a noiva no colo e leva para o seu leito. E ali a plenitude do amor se materializa naquela relação, naquele casamento. Assim quer Jesus se relacionar com a humanidade. Ele não quer que ninguém se perca. Mas como ter essa relação se as pessoas estão presas a estatutos, estão presas a regras, estão presas a dogmas humanos? E é isso que eu venho na autoridade do nome de Jesus, na sabedoria do alto, não minha. Não persuasão humana do Jairo, mas sabedoria de Deus na minha vida para te acordar, irmãos, assim como nós nos despertamos. E isso não quer dizer que você se torne melhor do que ninguém, pelo contrário, a quem mais é dado, mais será cobrado. Continue amando os irmãos e as irmãs que ainda não têm essa percepção, essa consciência. E deixe que o Espírito Santo de Deus, que fez contigo, assim como fez conosco, alcançará também a esses. Portanto, a palavra que eu começo agora essa noite foi uma palavra que foi muito usada na garagem quando nós fazíamos culto. O pastor Ronaldo também, que nos acompanha essa noite, pintou uma faixa. Era uma garagem que tinha na lateral da casa, onde nós morávamos de aluguel, ali a casa da nossa querida Arminda, que também deve estar acompanhando a gente. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Conhecereis a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que é a vida, vos libertará.
Quando você começa a dilatar a tua compreensão em relação ao texto escrito, a palavra está além do texto. A palavra precede a escritura. Precede a imprensa de Gutenberg. A palavra ela precede. Ela vem antes da fundação do mundo. Porque o verbo já existia antes de ele se encarnar, se materializar em forma humana. Aí você vai começar a entender que esse livro chamado Bíblia, eu carrego aqui, ó, aqui dentro. Vou mostrar para vocês. O irmão Jairo lê a Bíblia? Leio a Bíblia. E por que ela não está aberta, irmão Jairo? Porque eu já extraí dela hoje aquilo que eu precisava. Mas eu vou mostrar para os irmãos. Aqui está a Bíblia. É um livro que tem 66 sublivros. Tem um texto escrito chamado Escritura Sagrada. E a palavra de Deus é tudo aquilo que Jesus fala no Antigo ou no Novo Testamento. Quando você entender e discernir e extrair a palavra da Escritura, ao contrário do que muitas vezes tentaram nos ensinar, que a gente tinha que obedecer esse livro capa a capa, assim como você não pode servir a dois senhores, não há possibilidade de você servir a textos que são meros relatos históricos para que você contextualize determinados acontecimentos naquele momento, naquela cultura, naquele povo. Só que essa mesma palavra contida nessa escritura, ela se renova. O texto é o mesmo, a escritura é a mesma, mas a palavra se renova. A palavra de Deus. Então olha que Mateus fala aqui no capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo aos seus discípulos, eles estavam numa conversa, e Jesus evangelizando eles, disse assim: errais, vocês erram, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então o primeiro passo que você precisa realmente é ler as escrituras. E as escrituras hoje, na humanidade, na literatura clássica, está na Bíblia, que é o livro mais reproduzido em vários idiomas nesse planeta chamado Terra. É o livro mais lido. Então a única maneira de você interagir com essa escritura é através desses textos que outrora fora publicado em pergaminhos e que depois veio para a imprensa escrita e hoje também é encontrada em aplicativos que você pode ler no notebook, demais computadores, no celular, no Android. Mas esse texto chamado Escritura Sagrada tem que ser estudado, tem que ser conhecido. Você vai conseguir compreender o que Deus está querendo da tua vida. Foi assim que aconteceu comigo, irmãos, quando eu tive um encontro com Deus em 2005. Eu não conhecia o livro Bíblia. Eu não tinha uma relação mais profunda com as Escrituras. Mas quando eu tive aquele impacto da luz comigo, eu vim entender que a palavra precedia as Escrituras. Mas eu tive que crescer na graça e no conhecimento. A graça era favor imerecido. A graça era a manifestação do Espírito na minha vida. Mas eu tinha que aprofundar a compreensão do que loucura era aquela que eu estava vivendo. E eu comecei a estudar, comecei a ler. Como, por exemplo, nessa noite eu trago para vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não apenas de uma escritura, de um texto, mas do Espírito, pois a escritura em si ela mata, mas o Espírito vivifica. Eu lembro que eu assisti a um vídeo hoje que me foi enviado pelo WhatsApp por um irmão lá de Itaquara, onde um cidadão, uma situação bem degradante, humanamente degradada, um professor, um mendigo que estava, foi um mendigo, terrível a condição dele. O homem recitava versículos de cor, falava com uma propriedade, um conhecimento tremendo. E no final daquele vídeo ele fala que bebe cachaça, que fuma maconha, que cheira cocaína. Quer dizer, ele desconstrói tudo aquilo que num primeiro momento, aquela letra que está embutida nele, na consciência dele, através de muitas leituras, né, acabava não produzindo eficácia. E muitas pessoas hoje não conseguem buscar Deus porque elas presumem que por muito conhecer a letra, ela vai ter uma intimidade com Deus. Mas não existia evangelho, não existia boa nova, não existia aquilo que o próprio Deus fala aqui, é uma nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de uma letra, não de um texto. Não para sermos soberbos, arrogantes, presunçosos por conhecermos o texto através de uma formação meramente teológica. É claro que essa instrução,
ela deve servir como um aio, como aquele que nos conduz ao conhecimento de Deus. Para esperanciarmos, que temos esperança e temos experiência em conhecer esse Deus. Porque se você lê um texto cujo conhecimento só é teológico, você fica citando livros e capítulos e não sei quantos versículos, é uma ostentação de conhecimento litúrgico, literário, mas não tem poder de Deus nisso. Não houve metanoia, não houve transformação. O mesmo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, ele fala: a minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. É claro, irmãos, que muitas vezes, por mais que a gente tenha eloquência, graças a Deus, Deus me deu eloquência para falar, eu louvo a Deus por isso, desde quando eu estava no mundo secular, que eu fazia shows, que eu vendia meu trabalho, eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade para me comunicar, para me expressar, mas há coisas que, por mais que nós tentemos verbalizar, não adianta. Eu não vou conseguir entrar na tua mente para fazer você compreender. Eu posso passar a mensagem, é o ide do Senhor, ide pregar o Evangelho. Mas quem vai te convencer, quem vai provocar essa mudança de mente é o teu querer ouvir, é o teu querer mudar, é o teu querer ser transformado por Deus. Então a letra, ela passa a ser um aio, um caminho. A escritura, ela é o processo através do qual você vai chegar à compreensão dessa verdade, desse espírito, desse poder. O próprio Paulo, quando ele fala a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele fala: toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, replicar, argumentar, eventualmente algum argumento que não tenha fundamento, nem teológico, nem espiritual, muito menos bíblico. A escritura nos dá esse gancho para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então o livro pelo livro não tem valor nenhum. Você está com uma Bíblia embaixo do teu braço, só vai criar um estigma, um estereótipo de um religioso que vai aos cultos semanalmente, ou escola dominical, ou cultos sabáticos, não importa. Mas se o conteúdo daquele livro não estiver aqui dentro, irmãos, e essa escritura não for inspirada divinamente na tua vida, você não vai entender que aqueles escritos não foram homens, embora sendo através de homens, foram inspirados por Deus. Você vai perceber que as coincidências não são coincidências, mas são testificações daquilo que Deus quis, quer e vai sempre falar, porque a palavra não passa. Céus e terras passarão, mas essa palavra não há de passar. Agora é importante que nós estudemos, que nós nos aprimoremos. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, nos diz a Escritura: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então a gente não deve se estribar em achar que porque a gente está estudando, porque eu conheço um pouquinho mais do livro Bíblia, a glória não é minha. Esse conhecimento não é meu, é dele para mim. É como se nós fôssemos porta-vozes de Deus aqui nesse planeta, para levar essa verdade. Olha uma experiência que aconteceu no meio dos discípulos, quando Jesus, observando o comportamento deles, ele respondeu aos seus discípulos em Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Oh, glória a Deus. Há pessoas que, por terem essa presunção do conhecimento, acham que o fato de estarem portando um livro, elas estão potencialmente protegidas, ou porque elas se estribam na sua pregação, elas acham que aquilo vai trazer glórias para ela, porque ela tem esse conhecimento. Nossa, como aquele irmão prega, como aquele irmão ensina, irmão, tudo isso é vaidade. A glória tem que ser dada a Deus. Então, quando você vai se colocar à disposição de Deus, reconhecendo que isso aqui ele ocultou a muitos teólogos, eles podem conhecer a letra, eles podem conhecer o texto, falar decorado até o versículo de capa a capa de Gênesis e Apocalipse, mas se não tiver essa humildade, não for um pequenino na presença dele, é como um sino batendo, não vai ter eficácia, não vai ter verdade. Agora, qual é o gatilho, qual é a senha para que nós tenhamos acesso? O véu foi rasgado, cada um de nós tem esse acesso. Mas tem um caminho muito claro, muito objetivo, que Jesus deixa como uma senha, como uma chave, para abrir esse contato direto, através dele, com o Pai. Porque ele é o único mediador entre nós e o Pai, Jesus Cristo. Como a própria Rafinha falou hoje aqui. Não há outro caminho, é ele.
Então quando você entende que não é uma religião que você está buscando, você está portando um livro que tem sim um conhecimento ali dentro, mas esse conhecimento ele tem que ser guardado no teu coração. Então, quando você começa a ter essa compreensão, esse entendimento vai gerando consciência, vai gerando metamorfose, metanoia. Você vai entender, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Essa é a chave. Para que você tenha acesso a esse conhecimento e essa sabedoria. O conhecimento você pode pegar a Bíblia, estudar e ler, você vai conhecer. Mas o espírito de sabedoria, aquele mesmo que estava sobre grandes reis, sobre grandes homens e mulheres de Deus, como Salomão, que foi o mais sábio de todos, segundo a Bíblia, você vai entender que havia um espírito de humilhação, de humildade na presença do Altíssimo. Por isso que Deus quer que nós sejamos pequeninos na presença dele. Para que nós possamos entender o que é esse amor. E não confiar mais na gente, confiar em Deus na gente. Olha o que Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6 nos diz. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Então não tenta criar doutrina para ti. Não, lá eu boto um galinho de arruda, não, lá eu tenho a Bíblia aberta, não, lá eu vou acender uma vela, não, lá eu vou carregar a Bíblia e Deus vai responder por mim. Irmãos, nada disso tem poder algum. O único poder só pode ser manifestado através do Espírito Santo, por revelação da palavra. E a palavra é revelada quando você ama. Se você não amar, você vai ter só apenas letra, apenas catequese, mais nada. Mais nada. Mateus 16, de 16 a 17, quando Jesus está falando com Pedro. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, como fala a outra versão. Porque isso não foi te revelado nem por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Jesus estava conversando com seus discípulos, e ali ele perguntava: o que estão dizendo aí fora que eu sou? Uns falam que tu é o João Batista, outros falam que tu é o profeta Elias. E vocês, o que vocês acham que eu sou? Quem eu sou? Aí o Pedro não sei que estava na frente, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou claramente para ele: Pedro, tu é um pescador. Então eu quero que tu entenda o seguinte, que não foi a teologia, não foi nada, não foi conhecimento humano que te revelou esse mistério. Realmente, eu sou o Filho de Deus, Jesus disse para Pedro. Mas foi o Espírito Santo, através do meu Pai, que te revelou. Foi o meu Pai que te revelou isso. Então, não te estribe em achar que tu é melhor que os teus irmãos que estão aqui em volta, porque tu tivesse essa revelação, porque isso não vai te levar a nada. Então, calma, Pedro, menos. O Pedro era sempre muito impulsivo. Mais adiante, depois ele teve uma contenda com Jesus, quando ele tentou: não, de maneira alguma vou deixar que te aconteça isso. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Ou seja, o homem é falho, irmão. Se ele se estribar na força do próprio braço, ele está derrotado. O profeta Oséias já falava algo parecido lá no capítulo 4, versículo 13. O meu povo, ou seja, o povo de Deus, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitaram o conhecimento. Deus também os rejeitou. O texto vai além disso, mas eu quero me ater só até aqui, nesse capítulo 4, versículo 6. Quando nós rejeitamos o conhecimento, ou seja, temos uma Bíblia, mas não lemos. Temos acesso ao conhecimento da verdade, mas preferimos frequentar um lugar tão somente pelo fato de frequentar lá. Eu dou o meu dízimo, eu participo das campanhas, carrego a Bíblia embaixo do braço, inclusive uma Bíblia muito bonita, com capa dura, e blá blá blá, e bli bli bli, e você acha que Deus está nesse negócio como se fosse um imantamento de energia. Absolutamente, isso é seita, isso é magia, isso é macumba, irmãos. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho. Ainda que tu fale Jesus, mas não tem nada a ver com a verdade que Ele nos ensina. Deus quer que nós nos relacionemos com esse Deus. E não que você carregue a Bíblia como um amuleto. O mesmo profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 13, ele fala: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. É o João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conseguir entender que sem conhecimento de Deus você não consegue mudar a tua vida, sem conhecer a pessoa do Espírito Santo, não vai mudar nada, irmão. Você vai ter apenas uma religião. Assim como alguém te pergunta: para que time tu torce?
Que cerveja tu bebe? Qual é a tua religião? É só o que vai ser. Mas não vai ter essência, não vai ter mudança de mente, mudança de caráter. Você não pode fazer do segundo a tua imagem, você tem que se sujeitar ao que Ele quer que você faça. Lá em Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, que todos nós aprendemos a rezar num outro tempo, a gente diz que a reza é a repetição, mas nós conversamos com Deus, nós oramos, aquele modelo de oração. No versículo 10 ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, se Deus quer que nós nos relacionemos, como ele fala lá no começo, para que sejamos ministros de uma nova aliança e não da letra, por que eu vou teimar e insistir em querer achar que não, eu tenho a Bíblia e está tudo certo? Eu participei da campanha dos caídos, vou me levantar. Estou na campanha dos desempregados e vou empregar. Estou na campanha dos abandonados e dos rejeitados. Deus vai preparar um casamento. Ele pode não ser o Santo Antônio, mas ele vai me ajudar. Irmão, você vai estar criando religião para você. E não vai ter uma experiência genuína com Deus. Segunda carta de Timóteo, irmãos. Eu já tinha lido aqui, eu quero ler de novo. Toda essa escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ou seja, você precisa ter uma experiência com Deus através dessa escritura para que você possa evangelizar outras pessoas. Mas se você não tiver amor no teu coração, essa inspiração que vai te trazer paz, equilíbrio, sabedoria, de suportar o meio que tu vives, sendo manso como pomba e astuto como serpente, especialmente no meio daqueles que não têm conhecimento da palavra, que não têm experiência espiritual, que só conheceram religião, você não vai conseguir entender que Deus quer te usar. Que Deus quer que tu seja próspero, abençoada nessa causa que tu estás orando, clamando. Mas Ele não te abençoa no sentido de que tu espera ser abençoado, porque Ele quer te mostrar que Ele tem algo muito mais profundo através dessa aprovação. Ele quer criar transformação na tua mente, metanoia, arrependimento, para que tu conheça a tua natureza caída. Como o próprio hoje a Bíblia falava na leitura da palavra em 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino eu agia como menino, agora que eu sou homem eu vou agir como homem. Nós precisamos crescer, irmãos. O Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha como você começa a entrar. A tua palavra é lâmpada. Como é que uma palavra vai ser lâmpada? Sim, a palavra lâmpada é luz, mas como é que uma palavra pode ser? É uma metáfora, irmãos. Sim, a palavra lâmpada é luz, mas como é que uma palavra pode ser? É uma metáfora, irmãos. Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Entenda que o que é afiado é a palavra, não é o livro Bíblia. Então para com esse negócio de chegar com Bíblia e querer dar Bíblia na cabeça dos caras para expulsar demônio. Para de pegar o livro Bíblia e querer botar embaixo do braço e dizer eu tenho conhecimento porque eu sou o porta-voz da letra. Eu sou um embaixador da Escritura, mas não teve experiência com o Espírito de Deus. Você pode conhecer de Gênesis e Apocalipse de cor, até mais do que eu, mas não vai ter Evangelho. Você não vai ser uma carta viva, escrita em tábuas de carne, não com tinta, como fala o apóstolo Paulo, irmãos. Então, pois a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela está contida no livro Bíblia, o texto, a Escritura. Ela é divinamente inspirada, ou seja, essa inspiração não é de obra humana, ela é proveitosa para ensinar. Por quê? Porque foi Deus que inspirou. Para tudo. Então ela é lâmpada, porque ela ilumina. Ela é luz porque clareia o caminho, ou seja, tu vai caminhando na graça, na luz. Aonde tu dá um passo, Deus vai confirmando. Porque a Bíblia é clara, ela fala que Deus confirma os passos de um homem bom. Se você está na luz, a palavra é vida, a palavra é luz, você estará na luz. Parece redundante, mas é real. O salmista no Salmo 119, versículo 11, fala: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deus não quer que a gente faça uma cirurgia, abra o peito, corta aqui com bisturi, enfia um chip ou alguma coisa contendo a palavra no coração. Não é isso, irmãos. Eu posso estar até parecendo sarcástico, mas é necessário para que algumas pessoas entendam que guardar a palavra no coração não é botar um chip contendo todo o texto da Bíblia no coração. Vou fazer um implante. Eu guardei a palavra no coração. Irmãos, parece que é brincadeira, mas a coisa é muito séria. É uma metáfora. É na consciência. O coração representa a emoção. É consciência. É você ler o texto, ler a Escritura e entender que você foi chamado, como Paulo fala em Coríntios 3,6, como eu já li, ministro de um novo testamento, de uma nova aliança, de uma nova percepção, não do texto, não da letra. Senão você vai ser só um teólogo, só um doutor da lei, só um fariseu, um seguidor de Caifás e Anás. E como é que eu faço isso, irmão Jair? O Paulo ensinou para Timóteo. Está lá na segunda carta, Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure você que está aí querendo despertar esse conhecimento, essa sabedoria, né? Procure.
apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra da verdade. Não é a Bíblia, não é a Escritura, é a palavra. O que tem que ser manejado, irmão, é aquilo que tem que estar guardado aqui, ó. Guardado. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Guardei no coração. Se eu guardei no coração a tua palavra, é essa palavra que eu, como obreiro, eu tenho que saber manejar para poder instruir, para poder redarguir, para poder orar, para poder abençoar. Porque senão, irmãos, não incorram naquilo que Tiago nos chama a atenção no capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra contida no livro bíblico, da palavra contida nas Escrituras, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se você não conseguir ter esse discernimento do livro, do texto que é a Escritura, e da palavra contida aqui, enquanto você não tiver esse discernimento, amando o próximo, não querendo ter apenas conhecimento para poder confrontar, Deus vai sair cair fogo do céu sobre ti, vai fazer cair fogo do céu sobre ti, vai buscar versículos só para poder mandar chumbo grosso em cima dos outros, porque afinal isso aqui é uma espada. Não, irmãos. Ela é uma espada porque ela penetra, ela discerne juntas e medulas, como uma espada de dois gumes. Não esqueça que a palavra, ela é espada. Se ela é de dois gumes, ela corta tanto para quem está ouvindo como para quem está pregando. Ou seja, tudo que eu estou falando para você, falou comigo primeiro. Tudo que eu estou tentando te passar essa noite, o Espírito Santo me revelou primeiro. Para que com convicção, com amor, com fé, eu pudesse vir aqui e dizer aquilo, reproduzindo as palavras que a própria Rafinha fala hoje. Que ninguém vem ao Pai, Ele é a porta, Ele é o pedágio. Já foi pago na cruz. É de graça, mas tem que passar por Ele. Porque Ele pagou um preço alto. Morte de cruz. Sacrifício de sangue. Então você precisa entender que Evangelho é coisa muito séria. Ainda que Deus quer que nós desfrutemos o melhor dessa terra, vivendo em liberdade, não em libertinagem. Viver o Evangelho com responsabilidade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Como fala Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para que nós não nos coloquemos em julgo, de prisão, não. Nem da religião, nem de lugar nenhum, irmãos. Agora, cada um fique naquilo pelo qual foi chamado. Nós nos damos muito bem com todos os irmãos das mais diferentes doutrinas, sejam pentecostais, neopentecostais, batista, presbiteriana, adventista. Nós nos relacionamos com todos porque nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Deus só quer que a gente ame ao próximo e faz a sua verdade. E o Espírito Santo se encarrega de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quando você pegar uma palavra do livro Bíblia, peça instrução a Deus, para que essa palavra contida no texto, escritura, dentro do livro chamado Bíblia, primeiro fale contigo, para depois então falar com alguém. O irmão tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Não, você primeiro precisava ouvir. Você tem que se alimentar dela, para depois compartilhar. Porque se você não tiver consciência, se isso que eu estou te falando não te convenceu, se o Espírito Santo não produziu uma mudança de mente, aquilo que o apóstolo Paulo fala como metanoia, não adianta nada. É sacrifício de touro você falar, porque vai ser um papagaio remedando. Vai ser só a escritura. E Deus não quer que você seja embaixador de escritura. Ele quer que você seja ministro de uma nova aliança que foi trazida a essa existência através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para esse dia 29 de maio de 2019, para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer muito a Deus, agradecer cada irmão, pastor Nilo também, que compartilhou as suas redes aí, que tem milhares de seguidores. Muito obrigado, pastor Ronaldo de São Paulo, Israel, Ivanise, demais irmãos também de todo o Brasil que estiveram conosco, a Andréia, Vielma, Rafa, a nossa querida também que esteve conosco aqui hoje, visitando a gente. Eu louvo a Deus por cada irmão que está aqui comigo e peço a Deus que possamos estar muitas vezes juntos ainda, participando de muitas reuniões. Você que quer nos levar para estar contigo na tua cidade, é só me ligar no WhatsApp, que está aqui o telefone, operadora 51 98320 9662. Fala comigo mesmo
Como eu comecei antes do cordão, eu já tinha seguidores, eu já tinha rede social, então facilitou colocar como Jairo Leandro, mas eu sou cordão de 3 dobras, irmãos. Ah, o irmão prega na minha igreja, irmão pega, mas vai o pacote todo. Isso é que nem recarga de celular, tem bônus. Leva o pregador, ganha adoração. Leva a adoração, ganha o pregador. Nós estamos grudados, irmão. Não tem jeito de desenhar aqui, ó. Só Jesus quando voltar, quando levar um de nós, aí a gente se desgruda. Então às vezes os irmãos me ligam assim, quanto é que cobra para o irmão cantar? Irmão, nós não cobramos nada. Temos despesa, porque nós moramos aqui no sul, quando é região metropolitana, a gente pede um auxílio na gasolina, irmãos. Os valores a gente discute depois, dependendo da distância. Eu moro aqui em Sapucaia do Sul, então obviamente se é mais próximo de Sapucaia é um valor. O André mora em Viamão, o Salvador na zona sul de Porto Alegre, então cada região dificulta o deslocamento, né? A gente tem que estar também levando os irmãos de carro, enfim, gasolina está um preço absurdo. É uma coisa, quando é fora, se é de ônibus a gente pode também ir, se for de avião, assim como a Cordeiro de Deus tantas vezes nos levou a São Paulo, Israel e Evanilson também nos levaram algumas vezes para lá. São coisas que a gente pode discutir, mas nós não pedimos nada, apenas que nos ajudem com a despesa. Porque como eu dizia no começo da nossa reunião, nós ainda, eu profetizo ainda porque eu sei que Deus vai enviar, porque Ele falou que não iria nos sustentar. Deus ainda não preparou mantenedores, patrocinadores, para que nós possamos de fato ter os recursos necessários para fazer essa obra de maneira autônoma. Dia 12 estaremos aqui, tá? Estaremos aqui na Reunião do Cordão, é dia de ceia também, estaremos na ceia. E nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E fica então marcado o nosso encontro. Compartilhe e recompartilhe. Eu até peço para você que aí está aí no Facebook ainda, que assista, tudo bem, a reprise, mas futuros compartilhamentos eu coloco o link no YouTube, que depois eu dou uma limpada em alguns ruídos que aconteceram aqui, ou um som que não fica muito bom, eu dou um tratamento no som, coloco uma música de fundo na ministração, você vai ver que tem um diferencial, fica um pouquinho melhor do que ele bruto assim como está no Face. Amém, meus irmãos? Manda convite pelo Facebook para entrar na nossa rede. E se inscreve, inscreva. No Dá YouTube. o teu joinha lá, aperta naquele dedinho que tá assim com legal, porque você vai estar nos ajudando fazendo isso. E ativa o sininho para receber as notificações. Amém. Cada vez que tiver um vídeo novo. Manda teu WhatsApp também para poder botar no nosso trabalho, no nosso grupo, para a gente poder compartilhar os chamados, as reuniões, a nossa agenda, onde quer que nós andemos. A gente tem várias datas que a gente sempre procura postar tanto no Face como no WhatsApp, para você que mora na região aqui do Sul e possa nos acompanhar. Será um privilégio a gente poder estar nessa comunhão, glorificando a Deus juntos. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho e as misericórdias e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Damos por encerrada nessa noite mais uma reunião do Cordão.